Olá, pessoal. Nós somos Ana Carolina e Jéssica, alunas do curso de mestrado em Engenharia de Alimentos da UF Campus Patos de Minas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças entre o queijo Minas Frescal e o queijo Minas Artesanal. Bom, o queijo Minas Frescal ele é um queijo industrializado, produzido em larga escala, com bastante tecnologia, equipamentos, né? Diferente do queijo Minas Artesanal, que é um queijo, como o próprio nome diz, feito artesanalmente, manualmente e individualmente. As leis, né, que regulamentam esses dois queijos são diferentes. A gente deixou aqui para vocês a título de curiosidade, quem quiser se aprofundar mais. E o queijo Minas Frescal ele é conhecido popularmente como aquele queijo branco, queijo Minas ou só mesmo queijo Frescal. Diferente do queijo Minas Artesanal, que recebe várias denominações dependendo da região que ele foi produzido. Por exemplo, a gente tem o queijo Minas Artesanal do Cerrado, queijo Minas Artesanal da Canastra, queijo Minas Artesanal do Cerro, entre vários outros. Uma das principais diferenças entre os dois. O queijo Minas Artesanal ele é feito a partir do leite cru. Esse leite utilizado não passa pelo processo, né, de pasteurização. Diferente do queijo Minas Frescal, onde o leite passa por um tratamento térmico, né, ele passa pela pasteurização. O Minas Artesanal é considerado um queijo gordo, de baixa umidade, tem uma massa branca amarelada e uma consistência macia por dentro. O queijo Minas Frescal é um queijo semigordo, de alta umidade, ou seja, ele possui uma grande quantidade de água, sua massa é branca e tem uma consistência um pouco mais mole. Ambos os queijos possuem sabor e aroma suaves de ácido lático. Porém, o queijo Minas Artesanal possui uma casca semidura, uma textura mais compacta e uma crosta bem amanteigada. Uma outra diferença muito significativa entre os dois é que o queijo Minas Artesanal tem uma adição de fermento natural, que a gente chama de pingo, diferente, né, do queijo Frescal, que possui um fermento químico. O Minas Artesanal possui, então, o coalho, que são as enzimas, né? A sua massa é dessorada, prensada, a salga é feita a seco e esse queijo obrigatoriamente passa pelo processo de maturação, que dura em torno, né, no mínimo de 22 dias. Já o Minas Frescal, ele não passa pela prensa e ele não é maturado, né? Daí a gente tem o nome de Minas Frescal, ele é um queijo fresco, não passa o processo de maturação. O Minas Artesanal tem formato geralmente cilíndrico, comercializado aproximadamente 1 kg. E o Minas Frescal a gente encontra aí de 3 kg até 65 gramas. A vida útil do queijo Minas Frescal, por ser um queijo fresco, com alta quantidade de água, é um pouco menor, ou seja, ele tem um prazo de validade menor. Diferente do Minas Artesanal, que tem uma vida útil um pouco prolongada devido à sua baixa umidade e por ele passar pelo processo de maturação. Ambos os queijos são bastante aceitos nacionalmente, mas o Minas Artesanal é o queridinho dos mineiros, né? A nossa estrelinha. Ele é considerado um ótimo queijo para se degustar puro ou acompanhado de um bom vinho, um bom cafezinho. Diferente do Minas Artesanal, que ele é considerado um queijo do dia a dia mesmo, né? A gente pode utilizar para comer no meio do pão, enfim. As legislações do Minas Artesanal são bastante recentes se comparados com o do Minas Frescal, né? E eles vêm sofrendo, né, bastante atualizações ultimamente. E alguns estudos, né, têm sido feitos a fim de conseguir melhorar o processo de fabricação desse queijo, melhorar a qualidade microbiológica, as características sensoriais. E os produtores vêm cada vez mais buscando agregar valor a esse produto artesanal. Mas o Minas Frescal, né, também recebe alguns estudos, né, em busca de inovação. E hoje, né, formas mais modernas de produção preparam esse Minas Frescal através da ultrafiltração, que é um processo que dá à massa uma textura mais sólida, mais fechada e tem um prazo de validade maior, além de ter um padrão de sabor mais uniforme. Então, comentando um pouco mais sobre o queijo Minas Artesanal em específico, ele é produzido e comercializado nas várias regiões do estado de Minas Gerais desde o século XVIII, mas só a partir da década de 1920, com a construção de rodovias que ligam essas regiões à capital, que é Belo Horizonte, que o queijo ganhou um mercado mais consolidado.
Segundo a Emater, estima-se que são produzidos 80 mil toneladas de queijo Minas artesanal por ano. E os polos de produção desse queijo são basicamente as regiões da Serra da Canastra, do Cerro, Campo das Vertentes, Araxá, Serra do Salitre, Cerrado e Triângulo Mineiro. São fonte de renda e emprego para cerca de 9 mil famílias. E esse queijo artesanal tem por característica o uso de só 4 ingredientes, gente. Que é o leite de vaca cru, integral, o pingo, que é o soro fermento, o coalho, que são as enzimas que coagulam a massa, né, o leite, e o sal. O sistema de prensagem manual, que é bem característico, dá uma consistência a essa massa coagulada e a maturação é o que dá um sabor diferenciado para esse produto. O pingo, ele provém do soro drenado dos queijos recém-manufaturados do primeiro dia de maturação. Ou seja, a gente pega os queijos, informa eles, ali naquele processo de informagem, de um dia por outro, a gente deixa escorrer esse pingo, e esse pingo então é captado, esse restante de soro é captado, para poder utilizar nos queijos do dia seguinte. E ele é composto por vários grupos de bactérias lactofermentativas que são típicas de cada região. E essa microbiota que é responsável, então, pelo padrão de cada região e reflete a ambiência de cada território. Então, de uma fazenda para outra, de uma região para outra, o que difere um queijo do outro é basicamente o pingo, que vai depender aí da temperatura do ambiente, do tipo de pastagem, o tipo da genética utilizada no rebanho, enfim. Aqui a gente tem uma foto que dá para a gente visualizar melhor essas características, essas diferenças entre o artesanal e o frescal. E a gente pode ver que o artesanal ele é mais amarelado, tem uma casca semidura, mais amanteigada, uma textura mais firme, diferente do frescal, que é um queijo mais branco, mais molinho. Enfim, são essas características, essas diferenças que a gente queria passar para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!